Eu te aconselho fortemente que você pegue um papel e uma caneta. Nós estamos construindo aqui um raciocínio. Nós estamos construindo aqui o fundamento, a base da profissão que você está prestes a começar, da sua carreira 5K. Não confia na sua memória, que você vai guardar tudo de cabeça, que você vai conseguir montar esse raciocínio só de ouvir. Não faça isso. Use papel, use caneta. Anote, tá bom? A primeira coisa que eu quero que você anote é o primeiro mito. O primeiro mito, o primeiro senso comum que nós precisamos derrubar é o seguinte: para dar aula tem que saber tudo. Eu vou repetir. Isso é um mito. Escreva aí se você quiser. Para dar aula, eu tenho que saber tudo. Eu exagerei para que isso seja marcante para você, para que você consiga lembrar, mas talvez você nunca tenha pensado que um professor sabe tudo. É claro que a gente não vai romantizar, não vai criar essa fantasia. A gente sabe que ninguém sabe tudo. Mas muitas vezes a gente, sim, está agarrado numa ilusão de que aquele melhor professor que a gente já teve um dia, ele dominava uma matéria. Pensa no seu melhor professor de inglês, o seu melhor instrutor que você já teve. Você já acreditou que aquela pessoa dominava o inglês. Sabia tudo. Essa inspiração que você depositou em alguém, contribuiu para que você acreditasse nesse mito. Eu só tô aqui mesmo para ser aluno. Instrutor eu nunca serei. Teacher de inglês jamais vou ser, porque, abre aspas, para ensinar eu preciso saber tudo. Admirando, apontando e se inspirando em um professor que você realmente gostava e que realmente te fez aprender. Porque aquela pessoa parecia dominar muito bem o idioma. Para dar aula tem que saber tudo. Isso é um mito. E eu vou te explicar por quê. Agora, eu vou te explicar por quê usando dois olhares. Um olhar pessoal, de uma experiência pessoal que eu tive, e um olhar científico. Porque a gente não vive só de experiência pessoal, isso pode ser muito enganoso, tá bom? Mas eu quero aqui te dar um aspecto prático e um aspecto científico pra gente derrubar esse mito de uma vez por todas. E você nunca mais vai falar isso, combinado? Que pra dar aula eu tenho que saber muito, eu tenho que dominar uma disciplina. Não é assim que funciona. A minha experiência pessoal, vamos começar. Você tá anotando aí já com certeza. A minha carreira nem sempre foi ensino, nem sempre foi o idioma. Eu comecei antes numa carreira e me vi forçada, não vou entrar em detalhes, tá? Porque eu não quero fugir aqui do nosso foco, mas eu me vi forçada a abandonar essa carreira, que era uma carreira que eu amava. Eu depositei a minha juventude inteira para me formar naquilo. E como levei muito a sério, eu consegui ser muito bem sucedida nessa carreira, mas por N motivos, questões pessoais, eu precisei sair desse mercado. Quando eu saí desse mercado, a única coisa que eu tinha era um pouquinho de inglês. Era a única coisa que eu tinha. O meu era ou isso ou isso. Ou eu agarrava no meu inglês, ou eu simplesmente não teria para onde ir. Bom, agarrei no meu inglês e fui distribuir currículo. Foi um momento de loucura minha, porque eu realmente não tinha nenhuma experiência. E vim a ser aceita em algumas franquias muito grandes, nacionais. Não sei em qual cidade você tá, mas provavelmente tem essas franquias na sua cidade. Eu vou citar o nome aqui de duas, tá? As duas que tem a ver com isso aqui que eu vou falar. E entendam, eu estou citando esses nomes dessas franquias com toda a honra e com toda a gratidão. Para vocês terem uma ideia, nos meus primeiros anos eu trabalhei na Fisk, que é uma franquia enorme, provavelmente tem na sua cidade, e trabalhei também na Uptime, que também é uma franquia enorme. Eu não moro numa cidade grande e aqui na minha cidade tem a Uptime.
Franquias maravilhosas, realmente entregam o que eles prometem, realmente trabalham com seriedade, com comprometimento, tá? Vi muitos, dezenas de alunos saírem dali do zero e se formarem falantes do inglês. Mas aquele momento ali que eu tive a oportunidade nessas duas franquias, eu tive uma experiência interessante porque eu passei ali 1, 2, 3 anos trabalhando com o feijão com arroz. Essa é a minha experiência pessoal, tá? Não estou falando ainda do científico. Por que para dar aula eu não precisei saber tudo? E por que essas franquias seríssimas, franquias excelentes, por que eles me contrataram? Mesmo que eu não tinha uma bagagem, mesmo que eu não dominava o idioma de uma forma plena. Eu fui contratada ali e eu trabalhei com muito sucesso, graças a Deus, porque a demanda era o feijão com arroz. Eu passei 2 anos, 3 anos naquelas franquias e eu ensinava verb to be, do e does, did, will, going to. No máximo, estourando, eu chegava num present perfect, que era o auge ali. Isso tem explicações, tá, gente? Isso não é pela franquia, isso não é por mim, isso são dados demográficos no Brasil, tá bom? A demanda era essa. Eu andava ali em círculos, eu lancei dezenas, centenas de alunos do zero de conhecimento para um inglês básico intermediário, circulando nessa esfera. E aí, eu vivi isso na pele e contra as nossas experiências pessoais ninguém pode falar. Eu sei que num momento de aperto, numa sinuca de bico que eu tava na minha carreira, isso me impulsionou para eu ter coragem para começar. E que bom que foi nesse empurrão nessa sinuca de bico, porque do contrário eu teria esperado saber tudo. E talvez é isso que você tá fazendo. Você tá num emprego que você não curte. Ou seu salário tá bem longe de 5 mil, talvez seja menos da metade disso. A sua gaveta tá estourando lá com o seu inglês. Mas você não começa porque você acredita nesse mito. Eu não tô pronto. Eu não tô pronta. Eu não sei tudo. Eu não domino o idioma. Enquanto a Débora tava lá há 3 anos colocando dinheiro no bolso. E na época nem era 5 mil, tá? Eu devia fazer uns 2.900, uns 3 mil reais por aí. Nessas franquias. Porque era grupo, era turma, né? E turma geralmente o seu salário tende a cair um pouquinho. Se você tá numa franquia do que se você migra para o particular. A Newland também trata esses 2 aspectos para você. Bom, a Débora lá estava mergulhada nessa oportunidade, multiplicando como ninguém essa primeira esfera aí dessa demanda, que é o inglês básico do básico. Essa foi a minha experiência. Contra a minha experiência, ninguém vai questionar. Só que aí, Débora, a gente não vive de experiência pessoal. Por favor, me dê uma base, me dê algo científico pra gente firmar isso daí, cravar isso numa pedra. Ótimo. Vamos derrubar esse mito aqui, mais uma vez. Para dar aula eu tenho que saber tudo. Coloca muita aspa aí no que você tá anotando. A gente vai agora acabar de derrubar esse mito usando um dado científico que vem do British Council. O que é, em primeiro lugar, o British Council e por que a gente deve ouvir o British Council como um dado científico? O British Council é uma organização internacional que está com a sede no Reino Unido, é uma organização britânica, e eles estão dedicados integralmente em promover o idioma inglês, a língua inglesa, projetar essa língua mundialmente. Eles cuidam do ensino do idioma inglês numa esfera mundial. Com ferramentas, com treinamentos, eles monitoram a língua inglesa ao longo do mundo inteiro e promovem muitas pesquisas, justamente para conseguir medir como está o ensino da língua inglesa no mundo. E é claro que eles já fizeram isso no Brasil.
Então nós vamos pegar uma pesquisa do British Council focada na demografia aqui do Brasil, os dados do Brasil, e a gente vai derrubar esse mito de uma vez por todas. Mais uma vez, você nunca mais vai acreditar nisso. E você vai ainda ajudar que outras pessoas não acreditem. O que o British Council está falando? Eles fizeram uma pesquisa que se chama o seguinte, ó, olha o título da pesquisa que já diz muito. Demandas de aprendizagem do inglês no Brasil. Eu vou repetir. Demandas de aprendizagem do inglês no Brasil. Mais específico, mais focado impossível, ok? Demandas da aprendizagem do inglês no Brasil. Nessa pesquisa, que tem várias páginas, ela está disponível na internet. Digita isso daí. Demandas de aprendizagem do inglês no Brasil. Coloca na frente British Council. Vai aparecer essa pesquisa para você, tá bom? Ela é pública, está disponível, todos os gráficos, todos os dados, todos os números estão lá. Eu só simplifiquei para trazer para vocês. Nessa pesquisa tem várias perguntas, foi uma pesquisa pública, pesquisa na rua. E uma das perguntas era sobre o nível atual de conhecimento no inglês daquelas pessoas que pretendem começar. Então, imagine esse público aí na sua cabeça. Pessoas hoje, na reta final de 2023, que pretendem começar inglês em 2024. Olham pro ano que vem e falam, nossa, o ano que vem eu vou, porque eu não posso mais fugir, eu preciso do inglês. Esse público, essas pessoas que pretendem começar, o nível de conhecimento delas é zero. Zero. Não é básico, não é instrumental, não é pouco, é zero. Vindo da própria boca delas, compilado pelo British Council. Débora, quantas pessoas dessas que pretendem começar a estudar inglês, quantas delas não sabem nada? É uma minoria que eu vou ter que procurar com lupa? É um aluno que eu vou ter? Não, 58%. 58% das pessoas que pretendem começar o inglês, que estão procurando um instrutor, sabem nada, com N maiúsculo, zero. Não sabe o que é, como usar um verb to be. Não sabe para que serve do e does. Não tem vocabulário, estão no zero absoluto. Quem está falando isso não sou eu. Quem está falando isso é a British Council. Essas pessoas sabem nada.